Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre o profissional da educação física. E para isso conversaremos com o Emerson Marinheiro, que é bacharel licenciado em Educação Física, com especialização em treinamento desportivo. É personal trainer, professor de capoeira e treinador de corrida. E o Ivo Ribeiro de Sá, que é graduado em Educação Física, mestre em Educação, atuou profissionalmente com natação, judô, recreação, musculação e educação física escolar. É professor da PUC de São Paulo e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma piada a respeito da profissão. Obrigado pelo convite. Eu tenho um caso, vou começar, professor. Eu tenho um caso piada que sempre quando você vai dar um treinamento personalizado, um personal trainer, normalmente é bem cedo, né? 6 da manhã, 5:30 da manhã até às 7. E quando você já está voltando do trabalho, a maioria das pessoas ainda estão indo, né? E às vezes você volta correndo para você não perder o treino, então você volta correndo, porque é contra o fluxo do trânsito no dia a dia. E aí eu sempre encontro um amigo meu, aí quando eu encontro com ele, ele fala, cara, você tem uma vida mansa mesmo, né? Ele sempre fala isso, fala, como você tem essa vida mansa, né? 9:30, 10 da manhã correndo nesse trânsito. E aí ele sempre fala isso, eu falo, Se divertindo. Se divertindo, né? correndo aí de calção. É quase um não trabalho. Quase né? um não trabalho. Interessante. Então, poderíamos aproveitar, né, e conversar. Qual é o trabalho fundamental da educação física? Nossa, o trabalho é que é um campo bastante diversificado, né? É um trabalho, é um campo onde você tem a opção de tanto trabalhar na área escolar, quanto na área que não é escolar, que nós chamamos de não escolar, né? Então, se pode trabalhar com tudo, né? Como você estava nos apresentando, né? Eu tenho uma trajetória que vem, eu fui atleta durante muito tempo, né? E depois da minha vida como atleta, eu resolvi fazer a faculdade de Educação Física. Só que assim, quando eu fiz essa opção, é sempre aquela mentalidade, nós achamos que vamos atuar da forma como éramos atletas. Isso realmente não acontece, né? O acontecimento é as coisas que vão surgindo e as especializações que você vai fazendo durante o curso de Educação Física, que faz com que você trilhe o seu caminho profissional, né? Agora, voltando à sua pergunta, né? O profissional de Educação Física ele pode atuar em diversos campos. Então, personal training, a área de recreação, a área de natação, a área dos esportes, como de uma forma geral, a questão da preparação física, né? Ou seja, é bastante vasto, não é um campo fechado, né? Isso é relativo à trajetória que a pessoa vai fazendo durante a sua graduação. Alguns entram, evidentemente, já específicos, né? Então eram atletas de voleibol e vão participar de atividades que envolvem o voleibol e continuam trabalhando com voleibol, né? Outros não, outros entram, que é o meu caso, por exemplo, era atleta de judô, aí fui para a área mais da psicomotricidade, engajei por aí comecei a trabalhar na área escolar e por aí foi, né? Então, assim, não tem propriamente uma definição, né? Quem vai definir realmente é a própria pessoa que no decurso do curso, né, vai fazer as suas opções e vai trabalhar em cima. Eu não sei o que o Emerson acha. Eu vou mais ou menos nessa mesma linha do professor. A educação física ela cresceu muito nos últimos 20 anos, né? Quem é da área acadêmica, quem é do meio da educação física, a educação física ela cresceu muito. E pelo sedentarismo das pessoas, pela mobilidade das grandes cidades, hoje em dia a educação física está muito diversificada. Então você poderia, por exemplo, dar aula em condomínio, você pode dar aula em condomínio, você pode dar aula numa igreja para senhoras, você pode dar aula para a terceira idade, você pode
é um caminho muito vasto. As escolas ainda é o grande foco, o personal trainer, que é um serviço diferenciado para as pessoas. A gente provavelmente vai conversar bastante sobre isso no programa, mas tem os grupos especiais, que são os cardiopatas, que são os diabéticos. Hoje em dia tem especializações somente para isso. Então, às vezes, um profissional trabalha só com cardiopata. Isso é interessante, porque eu que trabalho com orientação profissional há muito tempo, profissional de educação física era um profissional da área de educação. Então, você queria procurar, você ia falar, ele está na educação. E a área foi migrando. Se você procurar hoje, ele é encarado muito mais como um profissional da saúde do que um profissional da educação. Né? Por que isso aconteceu? Ou estou falando bobagem? Eu não concordo muito com você, por uma questão mercadológica. Sei. Né? Hoje, se você pegar, vou dar um exemplo em relação às opções que os meninos fazem quando entram na faculdade de educação física. Existem algumas pesquisas que dizem que o menino, quando escolhe, ele escolhe pela área bacharelada. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que são todas aquelas coisas que não são escolares. Vamos determinar assim, porque fica mais fácil. Interessante. Né? Então, como nós estávamos falando, né? A questão de trabalhar com grupos especiais, trabalhar com idosos, trabalhar com dança de salão, trabalhar com dança, trabalhar com ginástica, ou seja, um vasto mercado. Né? Só que, quando ele entra na universidade, ele tem toda uma formação. Dentro dessa formação, ele vai, aos poucos, também se interessando pelo mercado de trabalho. E dentro do mercado de trabalho, o que ele acaba constatando? Que ainda, né, o maior mercado é o mercado escolar. Não que o mercado bacharelado ele não seja um mercado grande, é um mercado bastante, como o Emerson disse, bastante em propagação, né, em abertura. Mas efetivamente o que acontece é que o menino acaba indo para a área licenciada por conta da oferta que ele tem em relação às escolas públicas, primeiro, e às escolas particulares. Que é um número imenso de postos de trabalho, né? Digamos, no Brasil todo. Né? E o outro fator, né? Que é a questão da estabilidade que ele tem em relação ao próprio trabalho. Né? Porque na área bacharelada, muitas vezes, essa estabilidade econômica que ele procura, ele não encontra. Claro. Né? Então, já durante o processo de estágio, ele já vai percebendo que a área licenciada, a área das escolas, é uma área atrativa. Né? Atrativa mesmo sendo mal remunerado, muitas vezes. Uma baixa remuneração. É uma baixa remuneração. Mais baixa remuneração, que você está dizendo? Num campo escolar, né? Porque eu acredito que o profissional de educação física, na escola, ele é muito mal remunerado. A minha visão, né? Ele é muito mal remunerado. Não muito mal, né? Ele deveria ser muito melhor remunerado. Como qualquer professor. Como qualquer professor. Mas claro. eu não concordo muito com essa posição. Porque, assim, o que eu tenho observado é que a remuneração desses profissionais na escola, né? Se você fizer um comparativo, por exemplo, com uma pessoa que trabalha com... vamos supor, na área de musculação, né, que é uma personal, não, como personal academia. Não, porque personal é outra coisa. Na academia, um funcionário da academia. Da academia, exatamente. Ele na escola ele vai ter uma remuneração melhor do que se ele estiver trabalhando dentro da academia, dentro de uma academia, sem considerar as questões de personal training. Né? Isso eu acho interessante observar, porque é gozado que a academia ela se vale do valor de remuneração da escola. O parâmetro é a escola. Né? E realmente, comparando com outras possibilidades, é um salário que todo mundo sabe que não é alto. Né? Exato. Mas eu concordo com você, quer dizer, existe atrativo. Gosto muito de fazer um esporte, gosto de educação física na escola. Isso é um bom critério para fazer educação física como profissão? E não é. É e não é, vamos ver. Eu também, depois cada um faz. Eu acho a mesma coisa. Ele é e não é. Ele é um atrativo para você gostar de uma profissão. Você pode ir para até uma área que você pratica. Só que quando você começa a ministrar as aulas, organizar as aulas, você vê
que só o esporte que você pratica não funciona tanto. E aí você tem que voltar alguns passos atrás, se organizar para poder dar uma aula de qualidade, mesmo daquela que você entende bastante. Existe um mito, né? Um mito de que professor de educação física é o vida boa. Não, e o atleta? Não é aquele cara que vai para o clube, que toma sol, que fica na beirada da piscina, né? Ou que, sei lá, que fica o dia inteiro na academia de musculação, né? Fazendo exercício. Enquanto atleta ou enquanto uma pessoa que pratica uma determinada atividade física, eu acho que é um espaço de lazer, é um espaço de descontração. Mas a partir do momento que você é profissional, você tem que ter algumas características profissionais. E essas características profissionais, elas não advêm somente da experiência prática como atleta ou como praticante de atividade física, né? Ela advém também de uma formação. E isso é importante o menino que vai fazer educação física perceber. Por quê? Porque o menino, a menina, claro, né? Por quê? Porque ele vai estudar e ele vai estudar muito. Ele vai estudar fisiologia, ele vai estudar anatomia, ele vai estudar biologia, né? Ele vai estudar cinesiologia, ou seja, ele vai estudar uma série de elementos que fazem parte da constituição física. Psicologia da educação. Psicologia da educação e depois as áreas licenciadas, né? Prática de ensino, didática, história da educação, política história da educação física. História da educação física. Então, ou seja, tem uma série de elementos que vamos dizer, falseado, né? E isso eu acho que está um pouco no imaginário das pessoas, de achar que a educação física, o menino vai para a faculdade de educação física e ele vai ficar só fazendo esporte. Na prática, só fazendo atividades que os professores irão para a quadra e que ele, ou para a quadra, ou para a piscina, ou para o campo de futebol, ou para qualquer outro lugar que dê para se fazer uma prática física e vai se fazer a prática física. Não que a faculdade de educação física não tenha essa característica. Algumas faculdades têm as suas áreas esportivas que fazem as aulas que dão sustentação às discussões dentro de sala de aula. Mas efetivamente o estudo, ele as pessoas que optam por uma questão profissional relacionada à profissão de professor de educação física, porque antes de qualquer coisa eu acho que todo profissional de educação física é professor, seja por personal training, seja, né, trabalho com cardiopata, de qualquer forma ele tem uma responsabilidade, vamos dizer, de organizar aquela prática para que ele possa dar acesso àquelas informações ao seu aluno, né? E isso, efetivamente, é a trajetória que o menino vai ter que verificar se ele é disposto a isso ou se ele não é disposto a isso, né? E claro, isso ele só vai saber no exercício profissional. Ou seja, não basta jogar bem, não basta gostar de educação física. Educação física não é só isso, precisa conhecer muito o trabalho. Você pode jogar bem e não gostar da educação física. Eu comparo a educação física com a pedagogia, por exemplo. Normalmente, quando a gente pergunta para as alunas de pedagogia por que elas vieram fazer a faculdade de pedagogia, elas respondem que é porque gostam de criança. De criança, claro. Eu acho ótimo que gostem de criança, porque se não gostassem de criança, trabalhar com pedagogia seria um contrassenso. A mesma coisa em relação ao profissional de educação física. É ótimo que ele goste da prática física, porque se ele não gostasse, não teria sentido ele procurar essa área de conhecimento. Só que ele não vai trabalhar especificamente com o fazer dele, ele vai trabalhar com o fazer do outro. Vamos pegar um aspecto agora que tem trazido muita confusão para quem escolhe profissão. Quando o estudante vai procurar informação, ele encontra o curso de educação física nos materiais gerais e o curso de bacharelado em esportes. Isso traz uma confusão. Como é que poderíamos diferenciar essas opções, entender essas opções diferentes numa mesma área? Bom, o curso de bacharelado, hoje nós temos a graduação em Educação Física e a licenciatura. Isso por organização legislativa, né? O curso de licenciatura forma especificamente o menino para trabalhar na área escolar.
O curso de graduação bacharelada em Educação Física forma o menino para trabalhar nas outras áreas, né? Como é que a maior parte das universidades, as faculdades estão funcionando? Hoje você faz uma entrada, ou seja, na licenciatura ou no bacharelado, cursa, né? Aí tem uma variação grande das faculdades, a quantidade de anos que isso vai acontecer. E a partir daí ele faz novamente a reopção e aí ele complementa a grade dele, né? Sei. Em algumas escolas, essa complementação ela dura 1 ano, outras 2 anos, né? 1 ano e meio, ou seja, ele cumpre uma grade única e obtém única não, mas diferentes, mas ele acaba tendo as 2 opções de formação, né? Então, eu não sei se o Emerson... Normalmente, no curso de graduação ao bacharelado ou graduação ao esporte, são matérias muito focadas para isso, para esporte, para treinamento, para trabalhar em clubes, para trabalhar com treinamento em times de futebol. Em alto nível. Em alto nível. E o licenciatura, ele tem muitas matérias relacionadas à prática pedagógica, às escolas em si. Só que a realidade, quando você termina, tem até uma outra faculdade que se chama Ciências da Atividade Física, né? E aí quando você vai para fora, a pessoa que fez um bacharelado em esporte ou fez uma licenciatura, ele vai receber uma opção de trabalho, ele vê que aquilo, mas eu não posso trabalhar nessa função, mas eu entendo disso, mas por que eu não posso trabalhar nisso? Porque você não é licenciado ou você não é bacharelado. Aí entra o que o professor está falando. O aluno ele faz uma complementação de 1 ano e meio, que existe mais de 1000 faculdades de educação física, de cursos de educação física no Brasil. Então é uma coisa gigante. E aí ele finaliza e fala, agora eu sou um licenciado, sou um bacharelado. Mas é uma confusão muito do CREF, que é o nosso organizador de tudo isso, das nossas leis. Na realidade, o CREF, ele reconhece... É o Conselho Regional de Educação Física. Isso. Na realidade, é o sistema CREF-CONFEF, né? Porque o Conselho Federal, que foi instituído, mas os conselhos regionais, eles atuam diretamente nas regiões subordinados a esse CONFEF. De 98... Quer dizer, para atuar na área de educação física tem que estar inscrito, né? E existe regulamentado. Uma profissão regulamentada, existe toda uma legislação que diz quem é que pode se inscrever e, portanto, ser profissional. Só explicando, esclarecendo. De 98 para cá. Sei. 98 antes, isso era uma coisa meio livre. Então, pelo CREF existem 2 profissões. O licenciado e o bacharelado, né? Nós temos aí alguns cursos... Dependendo do nome, educação física ou esporte, então, é isso? Então, aí entra um pequeno problema, né? A USP lançou o curso em esporte, né? Bacharelado em esporte. Isso. E aí gerou uma confusão, porque pelo CREF não existe o bacharel em esporte, existe o bacharel ou licenciado. Em educação física. E aí os cursos tiveram que fazer adaptações no sentido de cumprir aquilo que se estabelece pela legislação. Então, basicamente, a formação ou ela é licenciada ou ela é bacharelada regulada pelo seu conselho, né? Então, na realidade, hoje a atuação profissional ela está estritamente controlada, vamos dizer, regulada. Não, controlada eu acho que não é bem o termo, regulada pela questão dessas 2 formações. Entendeu? Então é uma questão da pessoa optar. A maior parte das pessoas que cursam optam em fazer os 2 cursos, né? Porque aí você tem uma liberdade maior de trabalho onde você quer. Agora, tem aqueles meninos que realmente não querem trabalhar comum, né? Não querer trabalhar na área licenciada. Na área educacional. Ele não quer trabalhar na educação. Então, aproveitando um pouco isso, eu tenho observado nas academias que os recém-formados vão ser instrutores de musculação, de algum tipo de exercício. E sua meta é fazer um networking, vamos usar uma palavra, para galgar a função de personal. Sim. Né? A meta é essa, né? Eu acho que ninguém tem um sonho de ficar na academia ensinando musculação, né? É uma alternativa mesmo para a educação física? Os salários são melhores? Existe mercado para isso?
As grandes academias, esses profissionais que estão lá, eles ficam tentando um personal porque eles são muito mal remunerados, muito mal mesmo. Então, como ele não tem, ele acaba de sair de uma faculdade, ou ele acaba de sair, ou ele está fazendo um estágio, e ele se forma, ele já está dentro de uma academia grande, que tem pessoas com poder aquisitivo bem maior, ele fica ali tentando conseguir um aluno de personal. Porque ele pode ter o aluno de personal dentro da academia, que a academia também vai querer cobrar essa parte, ou ter esse próprio aluno dentro da casa dele, ou num parque, ou em qualquer outro lugar. E isso é um mercado. É um mercado que a maioria dos profissionais vê dessa maneira. E cada um tem a sua opção. E, normalmente, eu acho um pouco difícil. O mercado é difícil. Um mercado difícil. Temeroso. Temeroso. É uma parte muito... Instável, é isso? Porque você vai estar dentro da academia, você vai ter que cumprir as suas horas lá, recebendo mal. E aí você pode dar um personal lá. Então você vai continuar... Fora do horário. Fora do horário. Talvez você continue dentro da academia ou fora. Mas a maioria continua dentro da academia. Então você fica... Se você pensar, você fica trabalhando às vezes 10 horas dentro de um próprio espaço, ou 12 horas. Não que muitas profissões acontece isso, mas é bem difícil, é muito cansativo. E eu acho que é interessante dizer o seguinte, que o personal ele é instável, né? Você tem uma pessoa que você dá personal e ele vai chegar um momento, ele vai te dizer, olha, a partir do mês que vem, eu não quero mais as suas aulas serviço. Porque vou entrar em sei lá, vai férias, entrar em férias ou qualquer coisa assim. E você sai de vamos dizer, de um ganho X, né? Porque ali você está praticamente como um profissional liberal. Autônomo, Você não está como um profissional registrado, com garantias de trabalho e tudo mais. Então, o personal ele ganha a mais, sim, mas ele tem uma instabilidade muito maior em relação ao mercado. Mas, complementando um pouco, né? Eu acho assim, se a pessoa quer ir para o campo ou da preparação física ou do personal ou seja da área mais específica de treinamento, o que for, ele precisa não parar de estudar. Claro. Né? Então, assim... Uma coisa muito relevante também é que não significa que você está trabalhando numa grande academia e dentro de uma academia significa que você vai ter 5, 10, 15, 20 personagens. Porque muitas vezes nenhum te repassa. Então tem isso, tem uma política interna dentro. E uma concorrência, uma competição muito grande. Uma competição, né? E é isso. Como é que fica essa ideia? Eu gosto no esporte, quero ser técnico desse esporte, de alto nível. Agora, observando, o técnico de vôlei não é educador físico, ou pelo menos não tem essa origem, não sei se fez, ele é um jogador de vôlei. O de futebol, idem. Quase todos fazem a trajetória como jogadores e depois se transformam. Não todos, mas quase todos. Isso traz frustração para o profissional de educação física? Eu não vejo como frustração, porque assim, vamos pegar o jogador de futebol, né? Se ele quiser atuar como técnico, ele vai ter sim que fazer o curso de educação física. Ele ter que, em função da legislação ou de formação? Não, em função da legislação. Sei. Em função da legislação, ele vai ter que providenciar o diploma dele, né? A questão toda não é se a pessoa que é jogador de futebol tem mais habilidade ou não para ser treinador ou qualquer coisa assim. A questão toda é que no campo da especialização, no campo da atuação mais específica, né, existem essas questões das relações e da trajetória desse indivíduo como desportista, né? Então, quando ele é desportista, evidentemente ele tem um trânsito nesse métier muito grande, né? Ou seja, ele tem facilidade de contato com as pessoas que estão diretamente vinculadas a esse tipo de manifestação. Claro. E aí, evidentemente, ele consegue uma penetração maior, né? E normalmente o que acontece é que ele já vem trilhando esse caminho desde a sua atuação como atleta.
Porque a gente sabe que um atleta de futebol não é tanto o caso, né? Mas a maior parte dos esportes, o menino ele vai até uma certa idade, né? Então, por exemplo, nós pegamos agora a nossa equipe de ginástica artística, né? Que está tendo bons resultados. Aqueles meninos, eles estão com o quê? Com 23, 24 anos. Daqui a uns 4, 5 anos, eles já não podem mais atuar como atletas, né? Se eles não fizeram um curso de educação física, se eles não providenciaram isso, eles não vão ter uma penetração de legalidade. Eles vão ter uma penetração de fato de conhecimento, mas não de legalidade. Então, tem alguns profissionais, alguns atletas que são atletas e já fazem um curso de educação física. Tem Sim. muitos. E tem muitos também, como o caso do Giovanni, que é o ex-jogador de vôlei, que virou técnico. Ele não tinha educação física, ele teve que fazer educação física nessa transferência de trabalho. Tem outros casos no futebol também, igual o professor falou. Tem um caso do Narciso, que ele falou muito mal do professor de educação física num canal de televisão. E ele teve depois exatamente o mesmo tempo de se retratar sobre esse assunto. Porque ele falou que o profissional de educação física não entendia do futebol, não entendia de determinadas coisas que ele entendia por ele ser do meio do futebol. E ele teve que se retratar com isso. Então, acho que é importante colocar o que vocês estão falando. O atleta, ele tem um conhecimento prático. A formação vai trazer a teoria, a fundamentação, a tecnologia que a prática não traz, não é? O que é importante entender é o seguinte, que isso não trabalha contra ele. Porque o atleta ele tem a falsa ideia de que se ele sabe a prática, ele acha que conhece tudo. Ele conhece tudo. Claro. E ele não percebe que a melhoria da qualidade daquela prática que ele já tem está justamente se ele se debruçar em determinados conhecimentos que serão benéficos para ele. Então não vai contra ele, muito pelo contrário, vai a favor dele, né? Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.